Meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus, você está aqui no nosso canal, Professor José Márcio. Já te convido a curtir esse vídeo e você que não é inscrito, se inscreva nesse canal. Nesse vídeo nós queremos estar trabalhando aqui o melhor comentário bíblico em um volume apenas, né? Nós temos alguns comentários aqui, por exemplo, 6 volumes, esse aqui é 16 volumes, né? Esse aqui é para cada livro do Novo Testamento um. Tem outros aqui do Beacon, aqui em cima, né? 10 volumes. Esse aqui em cima do Matthew Henry, ele 6 volumes, mas em um volume apenas, né? Eu tenho aqui outros comentários bíblicos, né? O Moody e livros específicos da Bíblia. Tem esse aqui também, que é do J.K. Neal, comentário do uso do Antigo Testamento no Novo. Mas, amados, vamos lá. Comentário bíblico em um volume, eu quero apresentar esse aqui para vocês. Comentário bíblico NVI, organizador F.F. Bruce. Aqui temos mais de 2.200 páginas de conteúdo. Veja aqui. É um calhamaço, né? Você pode ver aqui, cerca de 5 centímetros ou 6. Por que esse é o melhor comentário bíblico em um volume? E o que o comentário bíblico, um comentário bíblico de um volume, tem a propor a nós? Será se vale a pena comprar um comentário bíblico de um volume? Amados, eu quero linkar aqui os pontos positivos desse comentário. Primeiro ponto positivo é que é um livro comentado por vários teólogos, escritores, e não apenas um teólogo apenas. Por que isso é importante? Porque nenhum de nós somos especialistas em tudo. Antigo Testamento e Novo Testamento, por exemplo. Não tem como a gente tentar abarcar tudo, Antigo, Novo, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, profeta menor, profeta maior, né, que é dividido os profetas. Aí vem Novo Testamento, tem os evangelhos, livros históricos, epístolas paulinas, epístolas gerais, epístolas pastorais, né, que está nas paulinas, e o livro de Apocalipse. Não tem como nós abarcar tudo. Então, sempre a gente tem os nossos pressupostos e nossos gostos, né, nosso gosto, nos chama para algo. Por exemplo, eu amo o Novo Testamento, em especial Evangelhos e também ali o período interbíblico, né? Uma área que eu trabalho com muita frequência. Então esse comentário aqui, ele vai ter vários teólogos que vão comentar, né? Nós temos o F.F. Bruce, mas nós temos também o Alan Miller, Robert Gordon, entre outros, né? Robert Gordon, o Kay Hovald, Charles Orclex, entre outros teólogos. E qual o segundo ponto que esse comentário aqui, ele é muito bom, e por que ele é o melhor? Porque antes de comentar os livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, etc., eles vão trazer artigos gerais sobre o Antigo Testamento e sobre o Novo. Por exemplo, o F.F. Bruce vai trazer um artigo sobre o Antigo Testamento e o cristão. O Alan Miller vai trazer um artigo sobre o texto do Antigo Testamento. Robert Gordon vai trazer um artigo sobre as versões antigas. E aí vai, introdução ao Pentateuco, introdução aos livros históricos, a cronologia do Antigo Testamento, introdução aos livros poéticos, introdução à literatura sapiencial, introdução aos livros proféticos, a arqueologia do Antigo Testamento, o pano de fundo geral do Antigo Testamento, a teologia do Antigo Testamento, a interpretação do Antigo Testamento e aí por diante. Então veja que só para o Antigo Testamento tem vários artigos aí que vai trabalhar essas questões preliminares. Aqui nós vamos ter um pouco mais de 200 páginas somente de artigos, antes de começar a comentar o próprio texto em si. Já para o Novo Testamento, nós vamos ter artigos como, por exemplo, a autoridade do Novo Testamento,
o texto e o cano do Novo Testamento, a língua do Novo Testamento, as descobertas arqueológicas e o Novo Testamento, o pano de fundo social do Novo Testamento, o pano de fundo histórico, político e a cronologia do Novo Testamento, o pano de fundo religioso do Novo Testamento, o pano de fundo religioso do Novo Testamento, aí vai falar o lado pagão e o lado judaico. O desenvolvimento da doutrina do Novo Testamento, o evangelho quadrúplo, F.F. Bruce, a Igreja Apostólica, as cartas de Paulo, as epístolas gerais, o uso neotestamentário do Antigo, e por fim, ele vai trabalhar a questão do comentário mesmo de Mateus, Marcos, Lucas, João, etc, etc, etc. Então veja, por que esse comentário é bom? Primeiro, porque ele é comentado por vários teólogos, cada um na sua especialidade. O que ama evangelhos vai trabalhar evangelhos, o que ama Pentateuco vai trabalhar Pentateuco, e aí por diante. E os artigos gerais sobre questões teológicas, tanto do Antigo como também do Novo Testamento. Isso também é muito importante. Sem contar, amados e queridos irmãos, que nós estamos falando de 2.200 páginas de conteúdo. É muita coisa, muita coisa. No final tem mapas, então é uma teologia saudável, é uma teologia sadia. São teólogos conservadores, são homens e mulheres de Deus, no caso, homens de Deus, homens de Deus que têm um compromisso com a inerrância e a infalibilidade da palavra de Deus. Então, por isso que esse comentário aqui, na minha opinião, é o melhor comentário bíblico em um volume. Eu quero deixar aqui um adendo para vocês. Se eu estivesse escrevendo um livro, eu ia deixar um apêndice aqui para vocês. Amados, como é que nós devemos usar o comentário bíblico? O comentário bíblico, ele não é para você ler o texto bíblico, por exemplo, ler Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi, filho de Abraão. Aí eu vou para o comentário bíblico? Não, não é assim. Primeiro você vai para o texto bíblico. Você vai fazer sua exegese. Você vai fazer sua interpretação. Por que é chamado filho de Abraão? Ou melhor, por que é chamado filho de Davi primeiro? Talvez, aí você vai pensar, filho de Davi significa rei. Davi era rei. E havia uma promessa no Antigo Testamento sobre um reino. O reino davídico que nunca ia se apagar, se acabar. Alguém que sentaria no trono de Davi para sempre, eternamente. Aí você vai, eita, é por isso. O texto, Mateus, está querendo nos dizer que Jesus, de fato, ele é rei. E é um rei legítimo da casa de Davi. Não é Herodes. Herodes é um rei pagão, é o rei ilegítimo. A mulher dele, Mariana, se não me engano, era descendente dos Asmoneus, dos Macabeus. Mas Herodes não. Por exemplo, e Jesus é o rei legítimo e não Herodes. E aí você vai lendo, filho de Abraão, por que filho de Abraão? Aí você vai entender, Abraão, Gênesis 12, 3, todas as famílias da terra sendo abençoadas. Então significa dizer que Jesus, não somente ele vai ser rei do povo judeu, mas vai ser rei de toda a terra. Então aqui é uma exegese, uma interpretação de um versículo. Mas você vê, primeiro eu fiz a minha interpretação. Agora vamos ver aqui o que o comentário fala sobre isso. Isso é importante, irmãos, porque a gente fica às vezes viciado em comentários bíblicos e não fazemos nós não temos a nossa própria interpretação. Nós vamos logo para a interpretação dos outros, Não lemos o texto mesmo, rabiscamos, tentamos entender sem a ajuda de comentário bíblico o que aquele texto estava querendo dizer. E aí a gente já parte para um comentário bíblico e aí se alimenta da exegese de outras pessoas. Será se o outro fez uma exegese sadia? São questões que a gente precisa aí, conversar e pensar e analisar juntos. Então, amados, não seja viciado em comentário bíblico a ponto de você não fazer sua própria exegese e ter sua própria interpretação bíblica do texto sagrado. Tá bom? Então, que Deus te abençoe ricamente. Você que não é inscrito, se inscreva e deixarei o link aí para vocês adquirirem esse comentário bíblico aqui. NVI, muito bom, excelente, vale muito a pena. Aqui é para quem não tem muito dinheiro e quer comprar algo que vai utilizar com frequências. Aqui esse comentário deve estar em torno de R$150, mas vale muito a pena. Deus abençoe.